Então, para começar esse nosso webinar, antes eu gostaria de soltar aí uma pergunta para todos com relação a esse assunto, gestão de ativos. E logo de início aí, nós vamos começar uma perguntinha. Como você faz a gestão de ativos agroflorestais? Ou seja, que tipo de ferramenta você utiliza? Eu sei que ali tem uma série de possibilidades que podem ser combinadas, mas eu queria que você apontasse a principal, ok? Nós percebemos assim, nós temos 22% utilizam o ArcGIS, 11% o CAD, 22% planilha e 44% outros. Antes de nós começarmos, eu gostaria de falar uma história, contar uma história a respeito de um monumento muito conhecido, que é a Torre de Pisa, que em 1173 ela foi iniciada a construção. Mas por diversas questões, eles optaram por não levar em consideração algumas informações, e uma delas era justamente a questão de sondagem de solo. E o resultado vocês já sabem, né? Eles continuaram construindo e depois de uma série de questões que aconteceram no passado, de alguns fatos, apenas 177 anos depois, a torre foi finalizada. Essa torre ela deu uma certa dor de cabeça, mais de 40 milhões de dólares foram gastos com reforma, tentando estabilizar essa torre. E essa história ela é muito importante porque ela mostra o quão é crítica a gestão de ativos de campo. Muitas vezes a gente despreza simples informações, como o tipo de solo, e acabamos construindo torres que podem ser não tão maravilhosas quanto essa, para a nossa empresa. Então, é justamente sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção. Então, dentro desse webinar, nós vamos falar sobre os desafios do mercado, os objetivos da gestão de ativos, algumas classificação desses ativos, ciclo de vida de um ativo e faremos uma demonstração de gestão de ativos, ok? Dentro de desafios de mercado, é importante aqui a gente comentar sobre a competição territorial. Ela, por causa da demanda, ela acaba acrescentando, aumentando o custo da terra. E isso reflete nos custos operacionais, também por conta do aumento de combustível, falhas, retrabalho e também aumento do valor dos insumos, muito por conta do próprio frete, mas também em relação à variação cambial, a escassez de recursos hídricos, isso é cada vez mais intenso em alguns estados, até por mau uso do recurso. Também com relação à previsão climática, pouco assertiva, essa é uma reclamação recorrente, se fala a respeito dessa questão e como resolvê-la, mas efetivamente pouco é realizado. Esses tempos eu estava num congresso, a pessoa justamente indagou essa questão e falou que gostaria de ter uma previsão como de Fórmula 1, onde ele sabe exatamente onde vai chover, e o momento que vai chover e quanto vai chover, né? Essa é a questão. Mas, um outro ponto, e talvez aqui o que seja o principal assunto a ser tratado, é a má qualidade dos dados, né? E a gente vai dar foco em relação a essa questão. Então, com relação ao desafio da gestão de ativos, a gente tem uma série de questões que a gente enfrenta no dia a dia, vocês devem enfrentar, eu vejo em muitas empresas a mesma situação, perda de informações, muitas provenientes do campo, feito um levantamento, mas esse levantamento não chega efetivamente como deveria para o escritório, e consequentemente existe uma falha, né, uma perda de informações. Isso muito por conta de falta de uma plataforma que possibilite essa aquisição de uma forma sistêmica e segura. Também a dificuldade de manutenção dessa base cartográfica, né, da base cartográfica em si, por conta de uma falta de um banco de dados corporativo, geográfico, e uma plataforma que promova o engajamento e esse controle.
A inconsistência entre informações, isso aqui é muito comum, entre informações cartográficas de sistemas corporativos, o RP tradicional, o RP agrícola ou florestal, e essa divergência pode ser também em relação às informações topográficas e o cadastro mesmo realizado no RP agrícola. Isso é muito comum em várias indústrias que a gente tem verificado. Lentidão, né, a demora para obter informações das áreas produtivas, aquelas que produzem informação. Então, a geração dessas informações é centralizada, normalmente em um departamento, topografia, cartografia, áreas como essa, e existe uma sobrecarga com diversas demandas que poderiam ser até atendidas com aplicativos ou mesmo automações. E é muito comum existir ainda departamentos topográficos, cartográficos que produzem, imprimem mapa para o pessoal poder trabalhar em campo. E a baixa visibilidade dos ativos, ou seja, suas características, né, produtivas, mas também técnicas, agronômicas, e de desempenho, né, o que acaba dificultando a governança e até mesmo estratégias de prospecção. Então, esses são alguns desafios que a gente gostaria também de tratar. Dentro da falta de qualidade, existe uma sigla que o pessoal, no inglês o pessoal coloca, né, que é GIGO, ou GIGO, que seria Garbage In, Garbage Out. Então, basicamente, entra lixo, sai lixo. Um levantamento mal feito, um inventário mal feito, um cadastro mal feito, ele gera ações equivocadas, ele gera falhas estratégicas, ele gera uma série de outros problemas, uma torre torta, como aconteceu com a Torre de Pisa. Então, essa é uma realidade. E dentro dos objetivos da gestão de ativos, a gente tem aqui como alguns assuntos, alguns pontos importantes que a gente tem que considerar. Então, dentro dessa primeira parte, nós queremos falar sobre a questão, primeiramente, sobre o controle da qualidade do cadastro, através de ferramentas, técnicas que facilitam a sua gestão. E essa talvez seja a atividade mais trabalhosa e que demande grande parte do trabalho de forma cíclica, né? Isso aí é uma atividade diária e cíclica. Outro objetivo é aumentar a capacidade de visão dos ativos, possibilitando análises diversas, né, como nós falamos, desde atributos básicos de limite geográfico, área, relevo, até dados de produtividade em si. Desenvolver a governança, tendo foco no desempenho do ativo. Gerir o ciclo de vida, né, fazer uma boa gestão do ciclo de vida desse ativo. Auxiliar na gestão de riscos, aqui nós temos alguns, riscos de produção, ambientais, financeiros, e, consequentemente, promover a produtividade e visão estratégica, ok? Então, e para isso nós temos uma plataforma, né, que é a plataforma ArcGIS, a plataforma mais completa do mercado. Ela trabalha em todos os momentos, né, da produção de informação, da disseminação, do engajamento. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós temos aqui uma série de facilidades por conta do uso dessa plataforma, como a produção de aplicativos, né, nós podemos trabalhar produção de aplicativos de uma forma simples, sem a necessidade de codificação. Também a parte de engajamento, que a gente vai comentar em seguida. E algo que é muito importante, que algumas empresas têm feito, é justamente a integração com os sistemas corporativos. Aí, nessa parte, nós entendemos que onde a empresa tem muito a ganhar por conta dessa integração, né? Então, ele pode ser implantado em fases, a plataforma tem uma característica integradora, né? E que facilita bastante a disseminação da informação e principalmente colaboração. Dentro do sistema de engajamento, né, a gente busca que, nesse caso, pensa-se na
na promoção do uso da informação, mas principalmente com relação às equipes de campo, o controle da qualidade em si, as equipes de prospecção. Quando a gente fala de ativos, a gente está colocando esses como sendo os principais autores, atores de ação. As equipes de gestão de ativos, gestão de expansão, a própria diretoria comercial, todos trabalhando com a mesma informação, produzindo e consumindo informação. E essa é a função do engajamento promovido pela plataforma ArcGIS, ok? E além da plataforma, nós também temos e oferecemos os serviços de serviços profissionais, que a gente chama de professional services, né? Onde existe a atuação de vários profissionais, dependendo da necessidade, grau de complexidade do projeto ou da implantação. Então, nós contamos com equipes de gerentes de projetos, analistas, especialistas GIS, instrutores, né, na formação acadêmica GIS, os famosos TAs, Technical Advisors, que são especialistas de indústria, são pessoas mais focadas no negócio, também consultores técnicos, né, específicos, e os analistas de suporte. Aqui, alguns de vocês, muitos de vocês que já têm assinatura, que mantém aí a renovação, vocês já usufruem desse tipo de serviço, principalmente suporte técnico, quando existe aí uma atualização ou algum problema técnico, necessidade de acionar o suporte. Seguindo então em relação ao controle de qualidade, a gente, para controlar a qualidade, a solução de gerenciamento ela permite monitorar e medir a qualidade dos dados. Aqui a gente está falando de qualidade de produção dos dados, não a qualidade do dado no que diz respeito às características, mas sim a produção dele, se ele está sendo bem construído, se ele está tendo as informações são assertivas, enfim. Aí, nesse processo, nós temos alguns itens que nós gostaríamos de ressaltar. Então, o revisor de dados, deixa eu colocar aqui, acho que é melhor assim. O processo de revisão de dados, né, ele faz parte do controle da qualidade e ele executa três funções principais. A validação dos recursos, né, usando regras topológicas, geometria, atributos, integridade, isso de uma forma automática ou semi-automática. E depois é feita uma revisão de resultados de validação por meio de camadas do mapa ou linhas de tabela. E em sequência, por fim, existe uma sumarização, com a validação daquilo que foi apontado como problema encontrado, ou, enfim, a quantidade de informação processada. O processo é interativo. Aqui existe um ciclo, né, semanal ou mensal, nesse caso de medição do controle. Existe entrada de dados e existe uma saída na forma de dashboard e uma interação mais dinâmica com relação à produção dos dados. Então, assim, depois que a gente encontra o problema dos dados, é necessária uma correção. O revisor de dados inclui um processo que faz gerenciamento do ciclo de vida e incorpora as ferramentas básicas de edição. Se a gente for detalhar um pouquinho mais esse processo do controle de qualidade da produção, nós temos uma pessoa editando essas informações, ela vai para um sistema, né, que faz a parte do controle da qualidade, e nesse controle de qualidade existem atores, pessoas que vão agir com relação a isso. Quer seja uma ferramenta automatizada, que o próprio sistema oferece, pode ser automatizada ou pode ser semi-automática, onde existe intervenção humana e existe um revisor que vai fazer a crítica e a liberação. Então, aqui é a chamada governança, né, onde a gente consegue verificar a qualidade dos ativos, a produção deles e tudo mais que está relacionado, ok? Para essa solução, existe uma metodologia de implantação, né? Então, a plataforma ArcGIS, ela te fornece uma série de benefícios,
Mas para que a gente possa focar na solução de ativos, existe uma metodologia. Essa é uma metodologia adotada pela Esri, na implantação do uso da plataforma, né? E existem alguns passos aqui que a gente pode observar. Validação dos requisitos, né? A gente consegue verificar, aqui a gente valida a questão de requisitos tanto negócios quanto técnicos, faz a elaboração de um plano, também validar a arquitetura, ou seja, o desenho que essa solução vai ter, do ponto de vista tecnológico. Aqui muito pessoal de TI é envolvido, por conta da questão de infraestrutura. A implantação da plataforma, né, que diz respeito à instalação, toda a parte de configuração e também aplicação das melhores práticas. E a preparação e organização do conteúdo que vai ser apresentado, que vai ser processado nessa plataforma, né, onde nós temos aqui implantação de modelos, trabalhamos a questão de publicação de serviços, e a configuração de aplicações, eu comentei no começo, onde a gente pode tratar, gerar aplicações sem linha de código, né, onde nós podemos fazer toda a parte de configuração de diversas aplicações, tanto para desktop quanto para mobile. O treinamento, né, e a transferência de tecnologia, nesse caso aqui, para cada ponto ou cada produto que está relacionado à solução de gestão de ativos, e a validação do valor percebido, que seria a questão do próximo passo, onde a gente tem uma área que cuida dessa parte do sucesso da organização. Então, é importante a gente observar esses passos, né, para que a gente consiga fazer uma implantação com a efetividade esperada. Esse é o framework, né, a metodologia que é adotada na implantação, ok? Então, com relação à classificação dos ativos, de uma forma mais voltada para o negócio, a gente tem que pensar nos ativos com três visões diferentes. Do ponto de vista terra, no que diz respeito às características do ambiente produtivo, do ponto de vista capital, aquilo que é realizado de melhorias para beneficiar aquele recurso, aquele ativo chamado terra, e os recursos humanos, né? Então, esses são os três ativos básicos que compõem o dia a dia de toda a empresa agroflorestal, onde nós passamos aí e verificamos. Então, dentro de cada um, eu gostaria de falar um pouquinho aqui, detalhar, e depois a gente vai entrar numa demonstração, onde a gente vai evidenciar cada um deles, tá ok? Classificação de ativos terra, a gente trata das características do ativo terra, que é a própria área, a área produtiva, a parte de preservação, o ambiente de produção em si, com suas características, né, agronômicas, a textura, a fertilidade, a qualidade do solo, e aqui é importante, né, que dentro de qualidade do solo a gente tem que ressaltar a questão química, física, biológica, e a capacidade de uso do mesmo. Então aqui a gente tem aí o principal foco, né, da capacidade de uso diz respeito às potencialidades e limitações da terra, considerando principalmente a questão de suscessibilidade à erosão e informando as melhores alternativas de uso. As distâncias, que são atributos que são inerentes, né, que fazem parte, e os tipos de obstáculos, trajetos, vias e outras informações secundárias. Então, isso aqui diz respeito à classificação chamada terra. Quando a gente fala de capital, nós falamos em tudo aquilo que melhora as características do ambiente produtivo, ou seja, as máquinas, das frentes de trabalho, da colheita, preparo do solo, e também, nesse caso aqui, a gente precisa saber a capacidade produtiva deles, ou seja, para poder otimizar fazer uma melhor otimização desses recursos. Por exemplo, a gente pode ter um dimensionamento do número de colhedora, de harvesters, numa determinada área, baseado com o perímetro de ação, né, ou a capacidade do equipamento, ou a demanda da indústria. Número de transbordo versus o caminhão canavieiro é um outro exemplo. Na sequência, nós vemos variedade variedade ou clone, que são as características da variedade, ou seja, aquilo que está sendo
plantado, né, que está sendo formado naquela terra. Então, nós temos aqui também a aquisição de insumos, né, o uso de insumos, herbicidas, fertilizantes, e tudo isso com cuidado de fazer a determinada aplicação, mas também cuidar da questão dos estoques, né, desses recursos. Isso aqui é uma área bastante importante, tem que ser controlada também. E com relação à classificação dos recursos humanos, e com a classificação de ativos e recursos humanos, a gente fala da mão de obra própria ou terceira, a quantidade de recursos disponíveis, né, a qualificação dos mesmos, ou seja, o grau de especialidade, de tecnificação, o tempo de ocupação, né, e a capacidade produtiva de cada um. Né? Na verdade, a capacidade produtiva de cada um, em primeiro momento, e o tempo de ocupação. Bom, a gente vê que mede a realização do trabalho, poder produtivo individual e por equipe. E falando em relação à questão do ciclo de vida, aqui eu vou colocar um ciclo básico, alguns já fazem isso no dia a dia. Nós temos uma atividade chamada planejamento de expansão. Imagine que não existe propriedade ainda vinculado ativo vinculado a uma determinada produção. E aqui, nesse momento, começa o fluxo. Existe um estudo de concorrência, né, onde várias pesquisas são realizadas no entorno, né, ao redor daquelas áreas que serão adquiridas ou arrendadas. Uma análise do território, onde é verificada o tipo de recurso que está disponível, né? Isso tudo associado a uma estratégia macro de atuação, né? Onde é definida a área de ação, para onde deve ir, como deve ir, quais são os critérios de alocação desse recurso. Tá ok? Levando-se em consideração todas as características edafoclimáticas e tudo mais. Com relação depois que é feito o planejamento, né, existe um momento da prospecção, onde as empresas dedicam equipes que fazem essa questão de pesquisa de campo e obedecem um fluxo, aqui no caso, relacionando um plano operacional de prospecção, onde eles vão definir como eles devem agir, né, as áreas que eles vão validar, principalmente com relação à concorrência, a aplicação, né, ou a execução de atividades de due diligence, né, onde eles fazem um detalhamento maior daquelas áreas. Então, ali nós temos detalhes cadastrais e ambientais, características, como coloquei, edafoclimáticas, e aqui ele começa o trabalho mais de campo, efetivamente. Encontradas as áreas, existe um momento onde há a contratação, né, a gestão dos contratos. Aqui nós vinculamos isso muito à questão comercial, jurídica. Né, existe algum fluxo de trabalho nesse momento, como a elaboração do contrato, né, ou escolha de um modelo de contrato, se vai ser uma operação conjunta, se vai ser um arrendamento simples de uma área, se vai ser a produção e a compra. Então, assim, definidos os modelos de contrato, existem daí as condições comerciais, né, onde eles vão definir, enfim, os valores a serem acertados, a forma, os critérios que serão utilizados, a assinatura em si e renegociações futuras, né, onde depois do findado o contrato, né, ou no término do contrato, as possibilidades de renovação ou cancelamento, encerramento. E só depois disso é que nós temos, então, o ativo realmente ativado, né, para produção, para manejo, para produção, ou seja, para preparo de solo e plantio, e daí, na sequência, para colheita. E aqui o ciclo acaba se repetindo, porque você, nesse caso, né, depois de terminado o contrato, você pode continuar com aquela área ou simplesmente desativá-la, não mais utilizá-la. Isso aqui é importante porque a gente vai ver um pouquinho em alguns momentos da demonstração, tá ok? Então, com relação ao ciclo da inteligência geográfica,
né? Existem alguns pilares aqui. O primeiro momento é a espacialização, eu saber os atributos, as características espaciais daqueles ativos. A integração, onde eu começo aqui, sim, trabalhar os demais dados, né, aqui de quantidade e correlação. E aqui vem, e na sequência vem uma modelagem, né, que é a modelagem de alguns cenários, de compreensões de fenômenos, identificação de padrões. Isso aqui para uma análise mais profunda, onde a gente consegue tratar, né, e compreender melhor algumas situações ou mesmo alguns fenômenos que ocorrem aí em padrões, determinados padrões. Bom, vamos lá. Então vamos para uma demonstração. Gostaria aqui de... Só deixa eu diminuir isso. Ok. Então, ok. Eu abri aqui uma interface web, um aplicativo bem simples, né? Imagine que isso aqui são talhões de uma empresa qualquer. O que acontece assim é que aqui a gente já tem algumas informações, né? Como nós falamos dos ativos. O que nós temos aqui em mais escuro são propriedades são talhões com dimensão maior do que 20 hectares, maior que 30, na verdade. Então aqui a gente já começa a trabalhar essa questão aí da gestão em si, né? Eu tenho aqui algumas funcionalidades bem simples, onde eu consigo fazer uma consulta, né, por alguns atributos específicos, informando alguns critérios, como corte, né, desse material. Nesse caso aqui, o corte acaba mostrando a idade do material, né, ou seja, vamos pegar aqui situações em que existe esse material está no terceiro corte. Aqui eu consigo evidenciar quais são as propriedades, né, e com as características de cada uma, tanto do ponto de vista cadastro em si, proprietário, mas também características agronômicas, né, e também produtivas, diz respeito à rentabilidade, que a gente vai ver em seguida. Mas o mais importante aqui é saber que você consegue ver isso de uma forma muito simples, né, uma interface web, onde você vai estar acessando de uma forma muito fácil aí, em qualquer computador. Então, eu consigo também trabalhar... Opa, deu alguma... Tá. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Eu já deixei pronto e, como vocês podem ver, existem algumas camadas aqui que foram já criadas para facilitar a visualização. Então, imagine assim que nós temos aquela questão do ciclo de vida, onde nós precisamos saber quais são os talhões que estão sendo prospectados, né? Então, eu tenho aqui à minha direita, no canto superior direito, eu tenho alguns talhões que estão nesse estado, né, nesse momento de prospecção. Então, nós temos aqui a prospecção em si, ou seja, o pessoal está indo a campo para validar se tem interesse, como é que está. Existe um momento depois da prospecção que é a negociação, que está em laranja, em amarelo. Aqui já existe uma intenção, né, de venda daquele ativo, ou de locação, ou negociação daquele ativo. O que está em verde é o que efetivamente já está em contrato, ou seja, já está no jurídico, o pessoal já está formalizando o contrato, já está em coleta de assinaturas, ainda não está em produção. E o que está em azul é o que está efetivamente em produção, ok? Então aqui você consegue ver, né, de uma forma muito simples, todas essas informações aí e o ciclo completo, né? Como é que ele se encontra dentro dos seus ativos, ok? Além disso, né, eu já deixei pronto aqui um mapa varietal. Então eu consigo escolher aqui esse mapa, né, e eu consigo ver quais são as variedades que foram aplicadas e consigo depois numericamente consigo acompanhar
percentual e tudo mais. Eu já vou mostrar para vocês. Nesse primeiro momento aqui eu só quero listar as camadas, simplesmente, só para vocês terem uma ideia do que pode ser feito. E aqui você vê uma concentração muito grande de uma determinada variedade, que a gente vai fazer uma análise na sequência, tá bom? Bom, e aí tem outras informações, como a própria data de plantio, né, desse material, que é importante, que muitas vezes determina também a data de colheita. Uma informação assim muito bacana de se fazer, um cruzamento da tonelada colhida, nesse caso aqui é um TCH, né, tonelada de cana por hectare, poderia ser metros cúbicos por hectare e tudo mais, e aqui versus a distância. Né? Então a gente consegue ver aqui uma correlação entre a produtividade, né, dessa cana versus a distância. O que está em azul aqui é o que tem alta produtividade e está muito próximo da usina, tá ok? Então aqui é uma forma bem fácil de se enxergar isso aqui e muito fácil de interpretar. Eu vou manter aqui o talhão base e aí vamos fazer algumas filtragens aqui. Eu posso determinar alguns filtros. Isso é tudo aplicação desenhada através de uma ferramenta. Não existe aqui código, tá ok? Então são pequenos widgets que fazem essa interação com os dados. Né? Eu só tive que fazer uma pequena modelagem e trazer essas informações. Então, aqui eu consigo fazer uma filtragem por quilometragem, por exemplo, pegar 4 quilômetros e estabelecer um filtro para ver quais são os talhões que estão nesse range. Né? Então, aqui eu posso especificar uma variedade específica, como estava no outro mapa, mas também o estágio de corte, um proprietário, vamos pegar um proprietário qualquer. Então, assim, e nisso o cadastro, né, a aplicação, ela consegue mostrar, evidenciar aquilo que você está definindo, então, como filtro. Desculpa aí, pessoal, está dando zoom in, zoom out. E também traçar alguns gráficos, né? Aqui nessa parte dos gráficos eu consigo cruzar algumas informações de produtividade, né? Versus escolha agronômica, por exemplo, variedade versus TCH. Isso aqui é muito importante para quem está fazendo estudo, né? De aplicação, de implantação. Nesse caso, aqui ele traz para mim algumas variedades, né? Que estão nesse canavial e a sua produtividade. Então, por variedade, eu consigo verificar qual a produtividade, né? Eu poderia ter mais uma variável, aqui poderia ter ambiente de produção. Então, de uma forma muito fácil e simples, ele vai evidenciar qual a região que aqui está com aquela variedade, né? E eu consigo consultar daí as características aí do ambiente, né? Do ambiente de produção. Também com relação a essas comparações, eu consigo fazer uma comparação, por exemplo, a idade canavial versus a área implantada, né? Onde você vai verificar a questão de necessidade de reformas, né? Então aqui, por exemplo, um canavial 9 anos, bem antigo. Então aqui ele mostra para mim qual é a área, 23 hectares, cerca de 24 hectares. Um canavial aí com 5 anos, nós temos 95 hectares, com 4, cerca de 47, e assim vai. As possibilidades são diversas aqui, tá? Data de plantio versus distância, isso aqui é muito comum, principalmente no que diz respeito à colheita, né, ou às atividades relacionadas, onde a gente, numa linha de tempo, você consegue verificar o que foi feito de plantio, né,
a data e a distância que aquele plantio se encontra. Isso aqui é muito usado em planejamento, né, de colheita, tanto o sucro energético quanto a florestal. O pessoal precisa ter uma ideia de distância para poder validar a questão de custo e tempo, né, que vai levar aquela operação de colheita para trazer para a indústria. Você vê que nós estamos trabalhando todos os atributos, né? A variedade, que é um atributo relacionado à parte de capital, o TCH, que é um atributo de produtividade, a idade canavial, data de plantio, a distância, que é um atributo da terra, e assim vai. Posso fazer, como alguns já trabalham com ArcGIS, então é muito mais fácil a gente... isso aqui é muito simples, mas interessante de visualizar. Eu consigo fazer uma comparação, né, das áreas produtivas, e nesse caso aqui eu estou colocando um critério chamado variedade. Consigo verificar de uma forma simples o que tem em cada área, né? Então eu sei que existe uma variedade tal na propriedade tal. Eu consigo fazer essa oscilação e fazer essa comparação. Também poderia aqui escolher outros critérios, tá? Então é uma ferramenta bastante dinâmica. Você tem várias opções para poder trabalhar e consultar. Deixa eu só. Ok. Deixa eu ter o filtro. Tá, ok. Algo bem interessante de se utilizar também, principalmente na questão de planejamento, né? Quando a gente fala tanto colheita quanto qualquer manejo que vai ser executado, é saber a distância que você está da usina ou da indústria, mas também saber a distância que você está de alguns pontos de apoio, né? Então isso aqui é uma ferramenta muito interessante para você poder utilizar e fazer essa validação. Por exemplo, eu posso determinar um buffer de 5 quilômetros, colocar um ponto em colocar um determinado ponto, beleza. Vamos lá. Então eu especifico o buffer, né? Qual que é a distância que ele vai ter daquele ponto, e através dessa informação, ou seja, nesse raio que eu determinei, que é de 3 quilômetros, eu consigo ter algumas informações bem interessantes aqui com relação à soma da área, ou seja, qual o tamanho da área que eu tenho nesse entorno, né? 3.629 hectares, eu tenho um raio médio de 4,7 quilômetros. Esse aqui é uma informação de frete, tá? Um valor de 14,76 o quilômetro. Aqui são dados cadastrais, mas são dados que vêm de um sistema, a idade do corte. Também tenho aqui um custo médio de arrendamento, ou seja, nessas 303 propriedades, a média por hectare é de R$ 1.500. E aqui nós temos uma rentabilidade, né? Aqui são dados de produção, mas também são dados aqui financeiros, isso é importante. Quanto esses ativos estão rendendo, ou seja, eu aqui não tenho dado de custo operacional, mas tem dado de rentabilidade, baseado no quê? Na produção daquele ativo, quanto ele está produzindo por hectare, e no custo médio, no valor médio da tonelada de cana, nesse caso. Você poderia ter a mesma coisa com relação à floresta, de uma forma muito simples. Então, a rentabilidade aqui, cerca de 5,5 milhões, nesse entorno de 303 ativos, né? Eu tenho uma área aí, média de 33 hectares, e são informações muito valiosas, né, no dia a dia. Esse tipo de informação você acaba conseguindo ou tendo somente através, muitas vezes, de uma ferramenta um pouco mais avançada. Então, mas nesse caso aqui a gente consegue gerar um aplicativo, né, bem fácil de ser consumido.
E aqui são dados estatísticos simples, um resumo, né, do que nós temos na tela. A gente consegue ver que existe aqui uma contabilização, né, uma contagem de todos os talhões, cerca de 441, né, tem uma área total de 5.191 hectares, um TCH médio de 71, e aí são informações que a gente consegue trazer de uma forma muito simples para o pessoal consumir. Além disso, eu gostaria de mostrar um painel de controle, né, onde esse painel de controle ele interage com as informações dos ativos, né, e aqui eu consigo ver de uma outra forma, né, uma forma um pouco mais estratégica, algumas informações relacionadas aos ativos. Por exemplo, nós temos 398 talhões que são destinados à produção, né, e vários talhões para prospecção. Desses 398, 4.511 hectares é a área total que esses talhões representam. Dentro de prospecção, ou seja, naqueles campos, aquelas áreas que estão sendo ainda em negociação, ainda em contratação, nós temos cerca de 701 hectares. O que já existe em contrato para assinatura são 95 hectares. Aqui você consegue ter uma previsão, como se fosse um funil, né, das áreas que você tem de produção, mas também aquilo que está sendo acrescentado às áreas de produção. Né, tudo que está relacionado a acréscimo. Né? Então, você sabe para onde você está expandindo, quanto você está expandindo, e isso é importante. Além disso, eu consigo trazer as maiores rentabilidades. Por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho um gráfico com as 10 mais rentáveis, né? Áreas rentáveis. Clicando no gráfico, ele vai evidenciar a área, me dizer quanto, né? Aqui ele mostra quanto, mas também ele mostra onde está essa área. Você pode ver que são áreas grandes, por isso também deve ter uma otimização por conta do tamanho. Tudo isso assim, de uma forma muito simples, são cliques, onde o gráfico me direciona à consulta. A mesma coisa acontece em custo de arrendamento. Então aqui a gente percebe que existe aí uma concentração grande de arrendamentos, com valores de 1.350 o hectare. Né? Então, se eu clicar nessa porção da pizza, ele vai me mostrar, evidenciar aquelas áreas que dizem respeito àquele percentual. Né? Então, eu consigo fazer a mesma coisa nesse lado aqui. Isso é importante porque um dos maiores custos, né, com relação à produção está relacionado justamente a isso, né? Além dos custos de logística, a parte, principalmente questão de logística, mas também em relação ao arrendamento em si, né? Então, um bom controle do ativo no que diz respeito aos custos também é essencial. E com relação à demonstração, né, o que nós gostaríamos de mostrar dos ativos em si, eu sei que tem muito mais para a gente poder explorar, principalmente quando a gente fala da questão integração, né, com sistemas aí produtivos, o RP. A gente, nesse caso aqui, a gente gostaria de mostrar algumas coisas básicas, mas que visam assim vocês terem uma ideia do potencial que existe através da plataforma, né, gestão de ativos, da plataforma ArcGIS, na aplicação de gestão de ativos. Então, a gente consegue aí, dessa forma, ter uma visão macro, né, mas eu gostaria de deixar aí para vocês essa questão. Então, como nós falamos lá, espacializar, integrar essas informações e modelar visões, né, onde a gente vai poder trabalhar os padrões e tudo mais. Tudo isso a gente fez aqui de uma forma muito simples, né, mostrando uma interface web. Nós poderíamos fazer automações, nós podemos fazer automações, né, integrações diversas, e essa é a mensagem aí com relação ao uso da plataforma ArcGIS na gestão de ativos. Uma enquetezinha, por gentileza. Nós recebemos aqui uma pergunta. Vamos lá. Então aqui
Eu sei que está na tela para vocês uma enquete, mas aqui nós temos uma pergunta do Rafael, que pergunta a respeito se os dados básicos estão em algum banco diferente do banco GIS e como é feita a atualização do status em prospecção, assinado, etc. Aqui existe uma integração, né? Você pode ter essa informação, sim, no seu banco GIS, mas o que normalmente acontece é, como a gestão dos contratos é feita através de um RP, um SAP ou um TOTOS, quer que seja, essas informações, existe uma interação entre elas, né? Então, a gente faz a parte de prospecção, o GIS cuida da prospecção, fazendo o correto mapeamento daquele ativo, e a partir do momento que você tem um ativo já fechado, consolidado, essa informação ela vai para um cadastro, é claro, onde existe aí a parte transacional, né, que são as questões contratuais. Então é uma interação com o sistema, tá ok? Com o sistema, um RP transacional. Mas também pode ter essa informação no próprio banco GIS, se for o caso. Caso não tenha, né, um sistema que faça essa parte. É isso importante observar. Existem algumas empresas que fazem o controle de contratos de uma forma muito simples, uma planilha do Excel. Mas toda a parte de prospecção, toda a parte de formação do ativo, né, é feita no GIS e é depois relacionado ao contrato a esse ativo. Né? Com relação à questão de custo inicial, né, nesse primeiro momento, eu acho que seria legal ter um contato comercial para estar tratando as formas, né, porque depende muito do seguinte, depende muito do grau de maturidade da empresa, no que diz respeito ao uso do GIS, como ela está com relação à questão corporativa, né, nos processos e também em relação aos sistemas. Eu acho que isso é mais uma questão comercial que é interessante e está abordando na sequência. E o pessoal está perguntando aqui também se essa apresentação foi gravada e se vai poder ser disponibilizada. Sim. Encerrando o webinar, nós vamos estar produzindo vídeo que vai ser disponibilizado aí no site da imagem. Tá certo? Acho que é isso. Respondeu quase todas. Ok, pessoal, caso tenha mais perguntas, eu gostaria de deixar o meu contato. Só um pouquinho. Tá? Na verdade, acho que não está meu e-mail ali, mas vai estar o meu e-mail na página, então fiquem tranquilos em relação a isso. Ou contato comercial, que é até melhor para que vocês possam consultar e tudo esclarecer as dúvidas que vocês têm em relação ao uso da plataforma. Ok? Quero agradecer mais uma vez aí a todos que estão apoiando e desejar a todos aí um ótimo dia, uma ótima semana. E na próxima semana nós temos outro webinar, novamente relacionado à indústria. Fiquem atentos, o e-mail vai ser disparado para todos. Tá? E agradeço a atenção de todos e tenham um bom dia.